Bom dia. Enquanto as crianças saem, queria ainda acrescentar a oração do meu irmão, duplamente irmão, a guiar cada um daqueles que vão ensinar cada uma dessas crianças. Que o Senhor possa usá-los nas suas mãos. É bonito ver o grupo e que o Senhor possa instruí-los. Essas lições, aquilo que vai lhes ser ensinado, reflita efetivamente a vontade de Deus, reflita o plano de Deus também, e que o Senhor dê discernimento a cada um desses monitores, também nesse trabalho tão importante que é feito a cada domingo. Deixa-me só dar mais 2 ou 3 informações. Está mesmo aqui, ou puxo o púlpito. Então, deixa-me só lembrar que o Joel e o pastor Joel e a equipa que está em Moçambique estão a fazer um trabalho muito bom. Neste momento estão fazendo um acampamento de crianças e depois também um acampamento de jovens, e lá não há dificuldade com inscrições. É só falar e eles aparecem todos. Então parece que é mais de 100 que lá estão, e nós estamos gratos a Deus por este grupo que lá foi, não apenas em termos de apoio social, e sobretudo em termos de apoio espiritual, e também de poder acompanhar o pastor Afonso, que lá está, e que possamos então, como igreja, trazer-lhes a ajuda que ele necessita. E muitas vezes essa ajuda não é propriamente em bens, mas é no conhecimento e nas ferramentas que ele necessita para desenvolver esse trabalho lá em Moçambique. Esta semana despedimos da nossa irmã, Henriette. Ela partiu para o Senhor e realmente ela está melhor do que estava nos últimos tempos. Então vamos agradecer a Deus também pelo testemunho deixado pela nossa irmã entre nós, que o Senhor venha também consolar, naturalmente com o seu Espírito Santo, com as promessas da Palavra de Deus, toda a sua família. O trabalho em Portimão vai avançando. Lembremos que somos a Igreja Mãe da Plantação em Portimão. Não esqueçamos este detalhe. Somos a Igreja Mãe da Plantação em Portimão. É nossa responsabilidade não apenas ajudar e apoiar financeiramente a Igreja em Portimão, mas é a nossa responsabilidade orarmos e nos preocuparmos com aquilo que está acontecendo em Portimão. Pela graça de Deus, o número vai crescendo, pela graça de Deus, os ministérios vão ficando cada vez mais definidos. Há um grupo já de futuros diáconos que estão já trabalhando nessa função, ainda que não tenham sido ainda reconhecidos. Também reconhecidos formalmente, vamos assim dizer. Também o irmão Gilciano, o Gil, também está no fim do seu estágio pastoral, e também isso vai ser sujeito à sua consagração ao grupo, à igreja em Portimão. Então, continuamos a lembrar-nos e orar também pelo trabalho realizado em Portimão. E também Almancil. Nós temos aqui algumas pessoas que se reúnem no grupo familiar de Almancil, não é? E estamos alegres de os ver aqui. Se quiserem se levantar esses irmãos que fielmente estão no grupo familiar de Almancil, com o pastor Rafael, por favor, podem ficar de pé. Alguns, irmão José, o irmão lá atrás também. Há outros que fielmente estão, não sei porque não há necessidade de ficarem inibidos. Também é um trabalho de plantação no futuro, esperamos que seja, não é? Por enquanto, vamos orar por esse trabalho. É um grupo já que, na última vez, já estavam mais de 20 adultos no grupo familiar. Mais de 20 adultos. Eu lembro que 7 crianças estiveram no acampamento de crianças vindos de Almancil Quarteira. Estiveram no acampamento. Então, é um trabalho muito bonito que está a ser feito também em Almancil. Oremos também por isso. Então, eu trago-vos aqui um panorama também de outros braços que a Igreja está operando também, e dos quais nós temos responsabilidades espirituais para acompanhar e estar ao lado realmente de todo este movimento que se realiza. Vamos então aqui ao texto bíblico e convido-vos para abrir as vossas Bíblias em Lucas capítulo 5, versículo 33.
capítulo 5, versículo 33. Deixem-me contextualizar este texto. Na sequência do desafio colocado por Jesus a Mateus, a Levi, para deixar tudo e o seguir, e ao banquete que este realizou em honra de Jesus e oferece a Jesus, convidando também os seus amigos publicanos, este acontecimento não passou despercebido aos escribas, não passou despercebido aos fariseus, que logo procuraram os discípulos de Jesus com o intuito de minar a confiança deles em Jesus. À provocação destes, Jesus respondeu que o médico não vem para curar os doentes, mas para aqueles... Portanto, ele não vem para curar aqueles que se julgam saudáveis, mas vem para curar aqueles que reconhecem que são doentes, que são pecadores e que necessitam da sua salvação. Os fariseus olhavam para si mesmos e para as suas práticas religiosas e achavam-se justos. Achavam-se merecedores do favor divino e procuravam, por isso, pela prática da sua justiça, o seu zelo pelo cumprimento da lei, procuravam também o louvor dos homens para eles próprios. Jesus diz-lhes que eles entenderam tudo errado, que Deus não queria sacrifícios, mas sim misericórdia, um coração transformado e um coração humilde, que sabe que merecia a pior das punições. E Lucas passa então a descrever mais um episódio que, de acordo com o relato exato de Mateus e Marcos, os próprios discípulos de João Batista vêm juntos com ele perto de Jesus. Talvez até os próprios fariseus tivessem incitado os discípulos de João neste assunto a fazerem causa comum com eles próprios. No contexto, João Batista está preso por Herodes. Herodes tinha-o prendido por ele ter condenado o casamento de Herodes com Herodias, a sua cunhada, e acabou, sabemos mais longe, por ser decapitado por ordem de Herodes. Mas, enquanto estava preso, em risco de vida, reparem, Jesus estava numa festa. Estava na casa de Mateus, na casa de Levi, numa festa, num banquete. O contraste é tremendo. João Batista, o precursor, aquele que tinha vindo para anunciar o rei e o reino de Deus, estava preso em risco de morte. O que veio a acontecer? Jesus, com os seus discípulos, estava comendo com os publicanos, com os pecadores, numa grande festa. Estão a perceber o contraste? É incrível, não é? Como é que Jesus, com os seus discípulos, parecia tão insensível ao ponto de não jejuar nem ele, nem os seus discípulos a favor de João? Era ou não era um motivo suficiente para jejuar? Para se apresentarem diante do Pai, suplicando pela vida de João Batista. Certamente a ocasião merecia-o. Lembremos-nos que, antes da revelação de Deus acerca de Jesus como Cordeiro de Deus, o tipo de ministério de João Batista era muito radical e muitas vezes concordava em alguns pontos com a doutrina e a mentalidade dos fariseus. E por isso nós encontramos aqui os discípulos de João Batista com os fariseus, conta-nos Mateus, que vieram ter com Jesus. Eles não entendiam porque é que Jesus e os seus discípulos não estavam jejuando a favor de João Batista e não entendiam como é que eles podiam estar naquela festa com os publicanos, com os pecadores. Vamos ler o texto. Lucas 5:33. Disseram-lhe eles:
Os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Nós ficamos aqui surpreendidos com a resposta de Jesus. Mas que conversa é esta? Nós estamos falando de jejum, e tu falas-nos de roupa e de odres, de vinho. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E, obviamente, isto parece que necessita alguma explicação. Naturalmente que sim, porque se isto está aqui e a interrogação sobe à nossa mente, Jesus não se enganou, Jesus não sabia, não estava divagando, não estava sonhando, não deixou de prestar atenção àquilo que lhe foi dito, mas ele responde de uma forma que aparentemente ninguém entende. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos ver com calma. Na busca de encontrar erros e incoerências em Jesus, e Jesus conhecia o espírito daquela interrogação e daquela questão que foi colocada, conhecia isso exatamente. Na base de encontrar erros e incoerências em Jesus e no seu ministério, os fariseus e os escribas perceberam que poderia haver ali diferenças entre as pregações de João e as pregações de Jesus. E tal motivava-os especialmente para trazer para a discussão pública esta situação. Se conseguirem encontrar divergências, então eles estão no bom caminho para desacreditar Jesus e a pregação de Jesus. No episódio anterior, eles tinham questionado os discípulos de Jesus a razão porque é que Jesus estava na festa com os publicanos. Porque é que o vosso mestre come com os publicanos e os pecadores? Nenhum judeu que se preze, ainda mais alguém que se diz ser rabi, como é que ele está comendo com os publicanos e os pecadores? Como é que ele pode pactuar com aqueles que se põem ao serviço do Império Romano, cobrando impostos dos judeus para levar para Roma? Eles, pura e simplesmente, eram um grupo de pessoas completamente desprezadas pelos judeus. Como é que o teu mestre, como é que Jesus vai comer com este tipo de homens? E esta resposta e esta atitude deve ter, inclusive, em João Batista, criado algumas dúvidas. Porque nós encontramos mais longe João Batista que manda mensageiros a Jesus perguntando: és tu aquele que esperamos? Ou devemos esperar um outro? O próprio João Batista ficou na dúvida. Deixa-me só dar 2 ou 3 explicações acerca do jejum. O jejum às vezes é mal entendido e mal compreendido. O único jejum, e depois eu vou voltar ao assunto, o único jejum prescrito no Antigo Testamento é o dia da expiação. É o único. Nesse dia, o sumo sacerdote, não era qualquer sacerdote, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia 2 sacrifícios. Um a seu favor e outro a favor do povo. Yom Kippur. É o mais sagrado dia
para todos os judeus. Também há relatos de outros momentos em que, em circunstâncias especiais e extremas, no Velho Testamento, o povo de Israel jejuava. O jejum acontecia em circunstâncias de urgência espiritual, demonstrando a profunda dependência de Deus em tempo de angústia fora do comum. Contamos a história de Esther no acampamento de crianças. O povo jejuou. Esther pediu para o povo jejuar durante 3 dias. Porquê? Porque a sobrevivência do povo cativo na Babilônia estava em risco e seria morto. David jejuou quando o seu filho estava doente. Jejuou também por inimigos seus quando estavam doentes. Como eu mencionei, Esther e o povo judeu jejuou quando foi ameaçado para ser exterminado por Amã. Também se jejuava face ao julgamento divino, como os ninivitas. Depois de Jonas ter anunciado que Nínive iria ser destruído, até aquele povo pagão, por informações que nós não sabemos, jejuou e procurou o perdão e a misericórdia de Deus. E se converteram a Deus. Encontramos o povo que antes de sair do Egito, liderado por Esdras, a jejuar, para pedir proteção para a viagem até Jerusalém. Eles confiavam em Deus, mas ainda assim eles jejuaram, para que fossem protegidos na sua viagem desde a Babilônia até Jerusalém. Eles não levavam escolta. O jejum no Antigo Testamento pressupunha as consequências espirituais de pecado, de julgamento, arrependimento, desamparo e dependência de Deus. Mas também encontramos críticas de Deus à forma como algum desses jejum era praticado. O profeta Isaías, sobretudo, é muito cáustico em relação a isso. Ele diz claramente que está farto dessas solenidades, está farto desses jejuns, que não tinham nada a ver com a glória de Deus, mas muitas vezes tinha a ver apenas com objetivos pessoais, individuais de cada uma dessas pessoas. Como se fosse possível manipular Deus para fazer aquilo que nós queremos através do jejum. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. E eles manifestavam a toda a gente que faziam isso. E Jesus os condenou e disse: aquele que quiser jejuar, jejue, façam, mas depois lava a sua cara, perfume-se, para que ninguém saiba e perceba que ele esteve a jejuar. Este é o jejum que agrada a Deus. Os fariseus, como eu estava a dizer, os próprios discípulos de João Batista fizeram do jejum uma prática rotineira e ritualística. E estranharam o facto de que os discípulos de Jesus não jejuassem. Era uma surpresa para eles. Talvez até esta festa de Mateus tenha coincidido com um desses 2 dias prescritos pelos fariseus para jejuarem. Então, em vez de se dedicarem ao jejum, eles dedicaram-se a comer e a beber. O assunto era pertinente. Era mesmo na mousse. Este é o momento certo para nós intervirmos e nós podermos aqui trazer algumas discordâncias, alguns pontos onde nós poderemos mais tarde nos agarrar para lutar e rejeitar Jesus. Considerando que o povo de Israel tinha em grande honra João Batista, talvez eles pensassem que poderiam capitalizar desconforto e descrédito relativamente à pessoa de Jesus Cristo. Esta era a sua principal intenção quando se dirigiram a Jesus. Começamos a perceber porque é que Jesus fala de outra forma. Com astúcia, manipulando as circunstâncias, eles procuram confundir os discípulos de João
e confundir o próprio povo e, se possível, confundir os próprios discípulos de Jesus. E a resposta de Jesus, como vimos, é desconcertante, é incompreendida, tanto para os fariseus como para os discípulos de João Batista. Jesus respondeu-lhes usando uma ilustração da festa do casamento, mostrando que não faz sentido, no casamento, os convidados do noivo estarem tristes enquanto o noivo está com eles. Seria muito confuso que quando somos convidados para um casamento, vamos com cara triste, lamentando-nos, vamos com, enfim, falta de alegria, parece que estamos num funeral. Não é bem isso. O casamento e o funeral são exatamente dois extremos opostos, naturalmente, não é? Naturalmente não vamos para o funeral cantando e saltando e batendo palmas, não faz sentido, porque devemos ser solidários com o sofrimento daqueles que estão à nossa volta. Da mesma forma, quando vamos para um casamento, vamos estar solidários com aqueles que estão na alegria. É um dia de alegria, é um dia de festa, é um tempo de festa e de alegria. E Jesus traz isto. Traz isto porquê? Exatamente, e porque as festas de casamento poderiam durar até 7 dias, o noivo escolhia entre os seus melhores amigos 7 dias. Quem quer casar, prepare-se, se quiser fazer à moda judaica, não é? Naquele tempo, hoje não sei se é assim, penso que não, mas ele escolheu os melhores amigos para irem alimentando a cada dia aquele espírito de alegria e de festa. Às vezes o papel que o Ruben faz. O momento em que os discípulos de Jesus se encontravam era único e especial na história. Era a alegria de desfrutarem da presença do Messias. E Jesus, ao se afirmar como o noivo, está, mais uma vez, afirmando a sua divindade. No fundo, e o mais importante, é mostrar que aquilo que está escrito no Velho Testamento acerca do noivo, ele está realizando. Ele é o cumprimento de todas essas profecias. E é por isso que ele vai buscar, para os judeus que conheciam o Velho Testamento, vai buscar este assunto. Isaías 62:5 diz: como o noivo se alegra da noiva, assim o teu Deus se alegra de ti. Ele compara Deus ao noivo. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro de ti, da tua fidelidade na juventude, do teu amor como noiva, de como me seguiste no deserto, numa terra não semeada. Ele apresenta-se como o noivo. Deus apresenta-se como o noivo. E Israel apresenta-se como a noiva. Jeremias 2:2. Oséias 2:14 diz: passando por ti, vi que já estavas na idade de amar. Então estendi a minha capa sobre ti e cobri a tua nudez. Fiz um juramento e firmei uma aliança contigo, diz o Senhor Deus, e tu passaste a me pertencer. Eu me casarei contigo para sempre. Sim, eu me casarei contigo em justiça, juízo, misericórdia e compaixão. E há muitas mais referências onde nós entendemos claramente como Deus se apresenta como o noivo, como o marido, e Israel como a noiva, como a esposa. E Jesus vai buscar exatamente esta ideia. Ali estava o noivo, de carne e osso. Ali estava a encarnação de Deus, o Deus soberano, o Deus criador, o Deus da aliança com o povo de Israel. Ali estava o noivo, presente, em carne e osso. Portanto, o tempo não era tempo de tristeza. Não podia ser tempo de tristeza. Tinha que ser um tempo de alegria, porque finalmente podia-se ver e realizar o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. O Messias esperado, o libertador do povo. E Jesus continua e diz que um dia o noivo lhes será tirado. Um dia o noivo lhes será tirado.
Agora era um tempo de alegria, um tempo de festa. Mas viria um tempo em que eles iriam jejuar, em que eles iriam chorar, em que eles iriam sentir a falta do noivo. E por isso, nós conhecemos as Escrituras, ele diz, não vos deixarei órfãos. Vou enviar-vos o Consolador, que estará convosco e habitará em vós. Assim Jesus está a dizer que há um tempo em que voltará a haver jejuns, mas agora, naquele momento, não era o tempo do jejum. Era o tempo da alegria, o tempo da festa. O assunto principal da passagem não é o jejum, mas a revelação do cumprimento de todas as leis cerimoniais na pessoa de Jesus. Este é um âmago desta passagem. Não está aqui em questão de discutir se deve ou não se deve fazer jejum. O que Jesus está aqui a salientar, já vou dizer depois qualquer coisa acerca de fazer ou não fazer jejum. O que Jesus está aqui a salientar e que Lucas traz e destaca mais uma vez é efetivamente estava-se cumprindo aquilo que estava escrito no Velho Testamento. Jesus, o Messias, estava presente. O noivo estava presente. Aquele que estavam à espera, que todos os israelitas esperavam, tinha chegado. E que, infelizmente, o povo judeu não percebeu. Alguns perceberam, porque a igreja começou em Jerusalém. Alguns perceberam realmente que era Jesus. Mas enquanto nação, o povo judeu, o povo de Israel, não entendeu a chegada do Messias. Até hoje ainda não entendeu e ainda não compreendeu. Mas ainda assim, como encontramos no Velho Testamento, há um remanescente fiel. Sempre foi. Alguns que reconheceram o Messias. Alguns que entregaram suas vidas para morrer debaixo do Império Romano, perseguidos, mortos, por amor a Jesus. E esses levaram o Evangelho por todos os cantos. E eram judeus. Todos eles, judeus. A prática do jejum, que é a abstenção de alimento durante determinados períodos de tempo, entre outras práticas cerimoniais, é encontrada no Velho Testamento, como eu mencionei há pouco, mas também é encontrada no Novo Testamento. Ou seja, Jesus não anulou. Jesus cumpriu toda a lei cerimonial. Ele não anulou. No Novo Testamento, nós encontramos referências ao jejum. Começando por Jesus. Durante 40 dias, ele jejuou. Depois de ser batizado, ele jejuou. Foi para o deserto e jejuou. Encontramos Paulo a jejuar no capítulo 9, versículo 9 de Actos. Também logo após a sua conversão. Também Paulo jejuou. A igreja de Actos também jejuou quando enviaram Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Oraram e jejuaram. Quando escolhiam presbíteros para as igrejas, Atos 14, 23, nós encontramos também que a igreja se colocava diante de Deus em jejum, em oração, para que Deus confirmasse se aquela pessoa era digna para o cargo que iria assumir. No Sermão do Monte, no entanto, Jesus condena o jejum realizado pelos fariseus, os quais davam a entender a toda a gente que estavam a jejuar. Mateus 6, 17 e 18 diz assim: Tu, porém, quando jejuares, põe óleo na tua cabeça, lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas teu Pai que está em secreto. E teu Pai que te vê, que é o que em secreto, te recompensará. Jesus vem dizer, se alguém quer jejuar, faça-o na presença de Deus. Faça-o na discrição. Não o faça como procurar
exaltar, demonstrando um maior grau de espiritualidade que qualquer outra pessoa. É um assunto entre cada um e Deus. Se uma igreja quiser jejuar, pode fazê-lo da mesma maneira. E se alguns membros da igreja decidirem, diante de Deus, estamos preocupados com esta situação e queremos consagrar tempo à oração, tempo à súplica, queremos realmente, neste dia, queremos particularmente acentuar o nosso tempo de dedicação diante de Deus, suplicando que Deus venha realmente responder, é legítimo. Mas não para exaltação pessoal, seja de quem for. Mas para que a glória de Deus seja manifestada. E para que Deus, olhando, não porque estamos manipulando a vontade de Deus, mas olhando para a atitude do seu coração, como Crônicas, está escrito em Crônicas, se o povo se humilhar, me procurar, eu responderei à sua oração. Até Jesus voltar. Jesus diz que nos dias em que Ele não estará com o noivo, eles devem jejuar. Mas não nos dias em que o noivo está com Ele. E até Ele voltar, haverão tribulações, haverão provações, haverão momentos de grande necessidade, haverá uma velha natureza em nós próprios que precisa ser vencida. E se calhar o primeiro e grande motivo seria nós, se queremos fazer jejum, façamo-lo para combater o nosso ego, a nossa vaidade, a nossa vontade própria, o nosso egoísmo. Se calhar então podíamos consagrar tempo individualmente, cada um de nós, diante de Deus, humilhando-nos e dizendo: Senhor, miserável homem que eu sou, eu não consigo vencer a minha velha natureza por minha própria força. Mas Senhor, eu te entrego nas tuas mãos. Senhor, tem compaixão de mim. Senhor, dá-me a força do teu Espírito Santo. Dá-me a disciplina da tua palavra, para que tu sejas vitorioso na minha vida. Se quiserem fazer jejum, façam-no. Deus se agrada desse tipo de jejum. Vencer hábitos e pecados, frieza espiritual, ser trocada por avivamento. Sim, há espaço para a contrição, há espaço para o jejum, se o quisermos fazer diante de Deus, da forma certa. Somos convidados a jejuar como expressão de arrependimento, numa luta contra um pecado persistente e recorrente na nossa vida. Já pedimos 20 vezes perdão a Deus pelo mesmo pecado e voltamos sempre a cair no mesmo pecado. Talvez é a altura mesmo de dizer: Senhor, estou cansado, estou farto, e chorar diante de Deus e suplicar diante de Deus. E se for preciso fazer jejum para consagrar realmente toda a nossa atenção a esta realidade e tomar decisões radicais na nossa vida para que possamos andar em novidade de vida. Quando nos encontramos diante de uma grande tribulação, seja de saúde, seja financeira, de relacionamento ou uma outra, focar o nosso olhar em Cristo, expressar a nossa fé nele, a nossa total dependência no auxílio e no favor de Deus. Sim, podemos fazer jejum. Não está dito nem proibido nas Escrituras que o cristão não possa fazer jejum. Mas faça-o para que Deus seja glorificado na sua vida. Ainda que a prática do jejum não seja um mandamento claro e evidente, percebe-se que grandes homens de Deus, ao longo da história da Igreja, praticaram o jejum. Mas é importante também dizer que o jejum não é uma forma de comprar o favor divino. Senhor, vês, eu estou a jejuar. Por isso, por causa disso, Senhor, tu responde. Eu estou a fazer um sacrifício, eu não estou a comer hoje o dia inteiro. Eu aqui me prostrei diante de ti. Senhor, eu mereço que tu respondas ao meu pedido. Nada disso. Não é uma moeda de troca com Deus. Jejum sem oração é totalmente vazio. E há pessoas que fazem jejum para que, em termos de saúde, possam realmente até progredir e estar muito melhores de saúde. Mas sem oração, sem contrição, sem humildade,
este jejum não tem qualquer valor diante de Deus. Outro aspecto a mencionar é que o jejum não é sinal de superioridade espiritual. Não é para eu vir para dizer para a igreja: Senhor, eu graças estou, eu jejuei esta semana e tu respondeste ao meu pedido. Por favor, digam só: Senhor, obrigado, por tu vieste ao meu encontro pela tua graça e misericórdia. Deixem o resto de lado. O resto fica entre vocês e Deus. Fica entre mim e Deus. Quando se julga superior a alguém por jejuar, deve saber que o jejum perde o seu valor e significado diante de Deus. A partir do momento em que um cristão começa a comparar-se com os demais e que ele se vê melhor, ou mais superior, ou mais santo, ou mais perfeito que os outros, ele já perdeu a sua humildade e se divorciou de Cristo há muito tempo. Da sua relação com Cristo há muito tempo. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia, diz Paulo aos Filipenses e aos Coríntios. Comparações com outros, em que se coloca a pessoa como superior, vem exatamente muitas vezes da ausência do conhecimento, de uma autoilusão, em que essa pessoa deixa de se ver como um pecador miserável e que foi salvo apenas, exclusivamente, pela graça e pela misericórdia de Deus. Jesus está a dizer que o ritualismo e o Evangelho não se misturam. E para isso vai usar duas ilustrações. Ele está a dizer exatamente que aquilo que vem a seguir, a lei cerimonial, a aliança feita com Abraão, com a aliança reiterada ao longo das gerações com o povo de Israel, agora se concretiza numa nova aliança, a vinda de Jesus Cristo. E a implantação do reino celestial sobre a terra. E na primeira ilustração Jesus diz que ninguém coloca um remendo de pano novo em roupa velha. Temos aqui algumas irmãs que são costureiras. Acho que Jesus devia ter razão, irmã Zulmira. Tinha ou não? Tinha. Porque depois, quando lavassem a roupa, a roupa nova, encolhia e lá se ia o remendo e lá se ia mais, o buraco aumentava. Nos dias de Jesus, as roupas eram feitas de algodão ou de lã e ambas com o tempo também sofriam deterioração. Então, se colocassem um remendo novo numa dessas peças, o resultado ia ver-se rapidamente e o buraco aumentava. Para fazer um remendo, tinha que se usar um material da mesma idade, da mesma condição, para poder então resultar. E na segunda ilustração Jesus fala acerca dos recipientes de couro, que eram os odres. Estes recipientes de couro, que eram guardado o vinho, muitas vezes também era guardado a água, era feito de peles de animais, a parte superior dessa pele normalmente era a abertura, e aí também, por onde se enchia e se derramava o vinho. E devido à sua elasticidade, as peles eram usadas também para a fermentação do próprio vinho. Mas à medida que essa fermentação acontecia, as peles iam endurecendo. E depois, rompiam-se. E a solução não era pôr vinho novo em odres velhos, porque com a fermentação isso não ia resultar. E Jesus usa estas duas ilustrações para dizer, até agora, você estava vivendo numa expectativa. E a vossa relação com Deus, ao longo de 2000 anos, era esta. Era na celebração de rituais. Era na celebração de cerimoniais, de leis cerimoniais. Mas agora chega um momento que eu cumpro todas essas leis cerimoniais. Que o cordeiro já não precisa ser sacrificado
porque eu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vou ser crucificado. Já não é preciso ir até ao templo para levar animais e fazer sacrifícios, colocando as mãos sobre esses animais, porque eu sou o Cordeiro que fui sacrificado no vosso lugar. A porta do templo, o cortinado do templo foi rasgado. E nós será rasgado, e todos terão acesso ao lugar santo dos santos. Nada mais impede. Eu vim para cumprir. Eu sou noivo. Eu sou Salvador. Eu sou Messias. Era isto que Jesus estava a ensinar. Jesus Cristo, Deus feito homem, viveu uma vida perfeita de obediência. Foi crucificado no lugar do pecador. Venceu a morte e o pecado e ressuscitou ao terceiro dia. Só Jesus pode salvar. Só Jesus cumpriu toda a lei. Toda a lei. Cumpriu não apenas a lei moral, inserida nos 10 mandamentos, mas cumpriu toda a lei cerimonial também. Ninguém podia apontar qualquer erro a Jesus. Ele nunca mentiu, ao contrário de todos nós. Ele nunca desejou a mulher do outro. Ele nunca adulterou. Ele nunca fez nada, nunca roubou. Ele sempre colocou o reino de Deus em primeiro lugar. A minha comida é fazer a tua vontade. Quando nós olhamos aos 10 mandamentos, Jesus os cumpriu integralmente. Mas Jesus os cumpriu também na cruz. Todas as leis cerimoniais, Ele as cumpriu. Por isso Ele diz, eu vim para cumprir a lei. E ela foi cumprida. É pela graça e pela misericórdia de Deus que nós nos podemos chegar a Ele. Os fariseus e os escribas, entendemos agora. Isto para eles não conseguiam entender. Eles não conseguiam perceber nada disto. Mas nós entendemos isto. E percebemos porque é que Jesus responde isto. Ele está dizendo, vocês conhecem as Escrituras. Vocês sabem acerca do noivo. Vocês conhecem como Deus é para Israel. Como Yahvé é para Israel. Vocês sabem tudo isto. Pois bem, eu sou o noivo. Eu sou noivo. Olha para mim, eu sou noivo. Eu sou Salvador, eu sou Messias. Mas o que é que eles fizeram? Não queremos saber disso. Estás pondo em causa a nossa religião. Estás pondo em causa a nossa tradição espiritual. Não estamos interessados. Em nenhuma outra salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Está escrito em Atos, capítulo 4, versículo 12. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, pois não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, 18. Quem tem o Filho tem vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus é o centro e fora de Jesus não há salvação. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outra alternativa. Não há jejuns. Não há práticas religiosas nenhumas que nos possam levar à nossa relação com Deus e nos possa tornar agradáveis diante de Deus. A única coisa é passar pela morte, pela cruz de Cristo. E reconhecer o nosso pecado e aceitar Cristo como o nosso Salvador. Aceitar a oferta de Deus que Ele coloca diante de nós. A pessoa arrepende-se dos seus pecados. Reconhece que é incapaz de salvar a si mesma e olha para Cristo. Ela não vai acrescentar nada ao sacrifício realizado por Jesus na cruz. Os crentes da galáxia, encontramos isso na carta de Paulo aos Gálatas, queriam acrescentar coisas ao Evangelho, influenciados pelos judaizantes, rituais judaicos, tais como a circuncisão, e Paulo teve que ser duro para com eles, e disse, ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isto que quero saber de vós. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, ao ponto de ter começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando na carne? Escreve Paulo aos Gálatas. Nada
Nada completa a obra de Cristo. Ele disse, tudo está cumprido. Tudo está consumado. É apenas chegar e dizer, eu sou miserável. Eu sou pecador. Perdoa-me, Senhor. Tem compaixão de mim. E Ele o tem. Ele já demonstrou essa compaixão, essa graça derramada na cruz do Calvário. Quem acha que pode adicionar algum ritual, alguma autojustiça, não precisa de um Salvador. Ele próprio se vê como seu Salvador, confiando naquilo que Ele faz. Se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo, Deus há de ser bondoso, há de ver aquilo que eu fiz, Ele vai ter uma atenção especial para comigo. É assim que as pessoas pensam. Deus vai pesar as minhas atitudes, os meus comportamentos, e aí, sim, Ele vai dizer, afinal, tu não foste assim tão mau pai, tu não foste assim tão mau cidadão, nunca foste preso, nunca tiveste de pagar uma multa, foste sempre cumprir todas as coisas. Realmente, a gente passa de lado, deixamos de lado aquelas pequenas coisas erradas que tu fizeste. Não funciona. Não funciona. Tudo aquilo que nós fazemos, fazemo-lo porque Cristo deu a sua vida por nós. E fazemo-lo por gratidão àquilo que Ele fez por nós. Tudo aquilo que nós o servimos, fazemo-lo por gratidão. Por aquilo que Ele fez por nós. Então não vamos fazer coisas boas? Façamos coisas boas. Para a honra e para a glória de Deus. Como resultado de quem somos. Como resultado de sermos filhos de Deus. Como resultado de percebermos o amor e o perdão de Deus nas nossas vidas. Façamos-lo uns para com os outros. Amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E o que é que significa amar o nosso próximo como a nós mesmos? Na próxima vez, quando estiver, vou falar sobre isso. Vou só dizer isto. É respeitar o nosso próximo. É respeitar o trabalho do nosso próximo. É respeitar os bens do nosso próximo. É respeitar o casamento do nosso próximo. É respeitar a liberdade do nosso próximo. Isso é amar o nosso próximo. Aquilo que gostaríamos que os homens nos fizessem, diz logo Jesus a seguir, façamos nós também àqueles que estão à nossa volta. É amar o nosso próximo. É respeitar o nosso próximo. Toda a parábola do vinho e dos odres lança uma luz clara sobre a distinção entre a antiga e a nova aliança. Mostra quão claramente o Salvador estava consciente de derramar na humanidade uma vida inteiramente nova, uma nova aliança no meu sangue, que vamos celebrar depois. Uma nova aliança no meu sangue. Já não mais baseada em sacrifícios de animais, mas baseada no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E por isso tomamos o pão e o vinho. Uma nova aliança. Um povo não restrito a fronteiras, mas um novo povo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Homens e mulheres de todos os povos, nações, tribos e línguas que fazem parte desta fantástica, maravilhosa esposa de Cristo que é a Igreja. Onde estão os gentios e onde estão os judeus. Onde estão ex-pagãos e ex-religiosos. Todos fazem parte. E todos eles passaram pela cruz de Cristo. É isto que é o Evangelho. É isto que Jesus está a dizer. O vinho velho passou. A roupa velha passou. Aqui está o vinho novo. Aqui está a nova roupa. É por isso que quando alguém experimenta o vinho novo, já não quer saber do vinho velho, não faz sentido. A alegria. Tão poderoso era o novo Espírito, derramado sobre os homens. No Velho Testamento, o Espírito Santo era derramado sobre algumas pessoas para fazer tarefas especiais. Sobre sacerdotes, sobre reis, sobre profetas. Na nova aliança, o Espírito Santo habita no coração de cada um de nós que se voltou para Cristo. Somos selados pelo Espírito Santo como garantia de que a nossa fé
é verdadeira. Ele nos selou com o Espírito Santo. Ele é o penhor da nossa salvação. De que tudo aquilo que está escrito na sua palavra se realizará na nossa vida. Especialmente na nossa relação com Deus. Um novo vinho. Uma nova aliança. Uma nova roupa. E por isso Paulo tantas vezes nos incita. Despive-vos da vossa velha roupa. E revistam-se dessa nova roupagem. No Apocalipse encontramos que lhes foi dado vestirem-se de linho finíssimo. Linho purificado. Roupas purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. A primeira imagem que nós encontramos na Bíblia é Deus sacrificando um cordeiro para tapar a nudez de Adão e Eva. Mas essa imagem continua ao longo de toda a Bíblia até o Apocalipse. Deus nos dando uma nova veste, novas vestes. Ele nos dá novas vestes. E isso é extraordinário. Tão poderoso era o novo Espírito, que Ele precisa destruir e remover inteiramente tudo aquilo que era feito de forma obsoleta, sem qualquer mistura do passado com o presente. E eu termino. As palavras finais da parábola de Lucas expressam ao mesmo tempo os pensamentos fundamentais de Jesus na formação dos primeiros discípulos. Ele manteve-se sempre em continuação e em vista. Ele não tirou o vinho velho. Ele não tirou. Ele não tirou isto de uma só vez. E o percurso e o ensino no meio dos apóstolos e dos discípulos não levou apenas um ano de sabático ao lado de Jesus. Nem 2. Nem 3. Porque quando Jesus morre na cruz, eles não entendem nada. Eles ficam perplexos. Só depois da ressurreição de Jesus, daqueles 40 dias que eles passaram com Jesus, Jesus certamente lhes lembrou tudo aquilo que lhes tinha ensinado e aquilo começava a fazer sentido. E quando o Espírito Santo desce sobre eles no dia de Pentecostes, a revolução terminou. A igreja tinha começado. Ele começou a dando leite, não imediatamente carne forte. Assim ele está diante de nós, por um lado, tão infinitamente maior do que Moisés, mas por outro lado, pronto para quebrar o jugo da lei cerimonial, para transformar as nossas mentes e dizer, não é aquilo que tu fazes, não é o teu desempenho que é o importante, mas é a tua relação com o Pai que é importante. Isso é o que é o importante. Ele não está preocupado em apagar o pavio que ainda fumega, mas está pronto para acender uma luz como astros nesta terra, para que resplandeça a glória de Deus e o Evangelho àqueles que estão à nossa volta. De um lado, aqueles que enfraqueciam o poder vivificador do Evangelho pela imposição dessas amarras legais, e por outro lado, para aqueles que desejam conduzir o irmão fraco imediatamente à mais alta posição da fé e da liberdade, sem permitir que o fermento tenha tempo para desenvolver o seu papel. Que o Senhor nos ajude e que possamos descansar completamente em Cristo e na sua obra que Ele fez por cada um de nós na cruz. Os judeus não entenderam. Ao lermos este texto no início, há 40 minutos atrás, não entendíamos. Mas pode ser que agora possamos perceber um pouco melhor aquilo que Jesus estava a dizer. E Jesus não responde à pergunta que eles lhe fizeram, porque Jesus conhecia as suas intenções do coração e Jesus foi muito mais profundo. Ele quis dizer-vos, eu sou o noivo. Então o tempo é um tempo de alegria e não é de jejum. E Jesus não estava preocupado com João Batista, porque no curto ministério de João Batista, nas palavras de Jesus, é que não houve profeta igual a ele. No curto ministério de João Batista, talvez de um ano, não se levantou na terra profeta maior do que João Batista.
Como é que é possível? Então Jeremias teve 40 anos, e Ezequiel também tantos anos, e Isaías, e João Batista. É porque ele cumpriu exatamente a missão para a qual tinha sido enviado. E é isso que importa para cada um de nós. Andarmos cada dia no caminho que Deus preparou, de antemão, para que andemos nele. E se o fizermos, teremos cumprido aquilo que o Senhor esperava de nós. Que o Senhor vos abençoe.